Gente, agora nós vamos falar sobre um outro assunto. A gente vai falar sobre um debate aqui, na verdade, com o Dr. João. A gente vai falar sobre a verdade sobre o recadastramento do IPVA 2022. Então, muita atenção à questão do recadastramento do IPVA 2022. Eu tive refletindo nos últimos dias, conversando com várias pessoas que estão atentas a tudo que está acontecendo, políticos, conversa com especialistas, e a gente tem discutido sobre, afinal de contas, o que há de acontecer com a pessoa com deficiência, se o que está acontecendo, enfim, né, desse momento, o que está corrente aí, as informações que a gente recebe do governo do estado, se elas continuarem seguindo o seu percurso, né? Então a gente vem discutindo muito. Tem gente que vem me perguntando, pô, Michael, pós-eleições, né, o que você acha que vai acontecer? E as pessoas entram nesse assunto e a gente fala, olha, e agora, durante também, se pode acontecer alguma coisa? E a gente tem respondido à cautela das pessoas, referente à cautela que elas precisam ter, e especialmente sobre, durante a eleição, nada irá acontecer de diferente. De positivo, pelo menos, nada há de acontecer. Por quê? Porque a gente está no momento eleitoral e o governador Rodrigo Garcia, o poste do governador João Dória, esse sim, João Dória, né? Junto com toda a sua equipe, ele como vice também, o Rodrigo Garcia, tiraram os direitos das pessoas com deficiência. Nós tivemos, inclusive, uma pessoa com deficiência política que traiu a pessoa com deficiência, porque quis ficar do lado do partido, né? A deputada Célia Leão, né, foi secretária, ela está buscando, inclusive, aí a candidatura, voltar aí a ocupar uma das cadeiras da Assembleia Legislativa de São Paulo, quando a gente sabe muito bem que ela não representou as pessoas com deficiência, infelizmente. Infelizmente, ela foi a favor dessa mudança, essa alegação de PCD, fraudes acontecendo, e nenhuma resposta quanto às fiscalizações que deveriam ter acontecido do Executivo. Então, maravilha, né? Ordem a partir do caos, ordo ab caos. Então a gente tem aí um caos sendo jogado, uma fumaça, né? Uma cortina de fumaça, onde se diz que existe fraude por parte das pessoas com deficiência, alguns que não são pessoas com deficiência, enfim, né? E com isso, pessoas boas vão pagar por pessoas más, né? E a gente sabe muito bem que esse tipo de frase ela é bem maldosa. E uma pessoa boa deve pagar por quem é mal. Mal é a minoria, o mal deve ser fiscalizado e punido. E em momento algum, o governo do estado de São Paulo, ele falou em fiscalização, em quem ele andou punindo, etc e tal. Simplesmente deu uma canetada e retirou direitos das pessoas com deficiência. E aí a gente tem a seguinte situação. Nós temos, nesse momento, o recadastramento do IPVA 2022. Se a pessoa tiver o deferimento do recadastramento, ela vai ter, supostamente, né? Porque sempre a gente passou esse tipo de informação, mas depois do que aconteceu, é difícil de dizer, né? Enquanto perdurar a propriedade. Pois é. É isso aí, Michael. A pessoa precisa fazer o recadastramento, né? Pelo menos para garantir o direito ao agendamento ao laudo, né? E ver se futuramente vai ser deferido se a deficiência dela tem direito à isenção. E aí a gente tem a situação, Dr. João, que é a seguinte. Essas pessoas que se recadastraram, muitas delas, e é até normal depois de tanto sofrimento, depois de tanto perrengue, né? Puxa, fiz a minha parte. De fato, você fez a sua parte fazendo o recadastramento. Isso para quem se recadastrou, né? Para quem não se recadastrou, corra atrás desse recadastramento o quanto antes, não deixe para a última hora. Eu sei que muita gente tá deixando para a última hora. Extremamente perigoso isso. A gente vê o que vem acontecendo referente à organização do próprio governo, né? Quanto à questão da isenção de IPVA. Mas o fato é que você, ainda assim, não pode ficar tranquilo. Você não pode ficar tranquilo porque você não tem isenção de IPVA. Então, mais uma vez, eu vou falar para vocês. Gente, através da PL 529, estamos até aqui com uma listinha, né? Através da PL 529, lá votada em 2020, dia 13 de outubro de 2020, 46ª sessão extraordinária,
essa mudança da lei tirou a isenção de 80% das pessoas com deficiência. De um universo de 400 mil pessoas, doutor João, 80% perderam a isenção. Aí a gente teve todo aquele protesto, a safadeza por parte do governo em já cobrar antes de 90 dias essas pessoas. A gente já vai falar sobre isso, já a gente vai falar, inclusive, sobre o título principal desse vídeo, aguarde. E aí, o Ministério Público e mesmo o partido, né, o PSB, o doutor Antônio, né, o doutor Marco Antônio, né, que gentilmente ele deu uma entrevista pra gente, deu todas as orientações pra gente a respeito dessa ação direta de inconstitucionalidade, dificultou a vida do governo do estado. Ora, uma vez dificultada a vida do governo, o governo se coçou. Claro. Mudou a lei de novo, né? O João Dória foi lá e mudou a lei do IPVA, dizendo, olha, abrimos agora a isenção pra todo mundo, né? Devolvemos. Sim, porque é justo e tal. Meio que moscando ali na parte da maldade que foi feita. Só que ali tinha um engodo, né? A isca do mal, que é o tal de IMESC. O IMESC participando ali da jogada, o IMESC que inclusive através dessa própria PL 529 iria ser extinto, né? Essa era a proposta por parte do governo do estado, o senhor governador João Dória, junto com o Rodrigo Garcia. O que acontece, pessoal? Essas pessoas que ficaram felizes e se regozijaram, né, com essa mudança da lei, acreditando que os 80% voltaram para as isenções, elas têm que ficar em alerta total, porque na verdade o engodo, né, a armadilha, ela continua com o intuito de tirar os direitos das pessoas com deficiência. Não tem nada resolvido. As pessoas não têm o direito à isenção. A isenção não existe de IPVA 2022. E seguintes, deixa eu explicar uma coisa. As pessoas que os 20% que conseguiram a isenção de IPVA sob a regra, aquela regra mais restritiva de 2021, são elas que conseguiram, né, a garantia da isenção de IPVA 2022. De ofício, o Estado recadastrou cerca de 75 mil pessoas. Portanto, a gente está falando dos, pouco menos, inclusive, de 20% das pessoas com deficiência que sim, deveriam ter acesso à isenção. Então, muita atenção. A situação, ela não mudou desde a PL 529 de 2020. As pessoas não têm isenção. Você não tem isenção. Você não tem a isenção de IPVA. Sua isenção não está garantida. E o IMESC ia criar o caos, que provavelmente irá criar o caos no sentido de manter esses 80% fora, ele ainda não chegou. Você acha que o Estado ele é bobo? Será que é por erro, por estarem atrapalhados, ou é por safadeza, esperteza, no sentido de colocar esse IMESC para que o recadastramento e aí o sistema esteja liberado depois das eleições? Para que as pessoas com deficiência não se inflamem ainda mais, gritando por justiça contra o Rodrigo Garcia, contra o governo do João Dória, no sentido de perder, né? Fazer com que todos saibam que houve a perda da isenção em definitivo. Então, muita atenção, gente, ao que eu estou dizendo. Nós estamos numa situação extremamente perigosa. Essa história do IMESC, eu vou dar uma dica para vocês aqui do que está acontecendo. Se você vem acompanhando a gente aqui nos últimos vídeos, a gente falou que existem vários peritos do Detran que, juntos, começaram a contra-atacar o governo do estado no sentido de fazer com que o IMESC ele caia. Nós acreditamos, nós aqui do Somos Todos PCD e várias pessoas que seguem esse canal, na verdade quase que a totalidade, eu nunca vi ninguém defender o IMESC, essa que é a verdade. Defendem que a isenção, as isenções sejam emitidas em um laudo só, preferencialmente deficiência permanente que nem precisasse ter que renovar laudo, mas que o laudo seja emitido por peritos do Detran, porque os peritos do Detran são os mais entendidos, são especialistas no assunto. O Estado tirou isso dos peritos do Detran. Os peritos do Detran, pela segunda, pela terceira vez, né, a gente teve retirada de laudo da mão dos peritos do Detran, outrora, e isso está se repetindo agora. Então, os peritos entenderam que existe uma conspiração justamente contra eles, com falsas alegações de fraudes, porque de fato deve ter, sempre tem alguém mau
E essa pessoa, cadê ela sendo punida? Sob essa falsa alegação, eles vão tirar de todos os peritos do Detran a capacidade, né, a possibilidade de que eles façam essa perícia médica, emitam um laudo. Então, esses peritos eles começaram a se reunir no intuito de um protesto de descadastramento da banca especial. O que estava acontecendo, gente? Por exemplo, a região de São José dos Campos ficou sem perícia para pessoa com deficiência. Começou aquele mutirão em outras regiões também. O Detran, ali, encabeçando ali, representando o governador Rodrigo Garcia, começou a fazer o contra-ataque. O que ele fez? Em primeiro lugar, começou a negar o descadastramento, alegando que existia uma fila e que não teriam, que tinha que aguardar, e com isso as pessoas deveriam, os médicos e os psicólogos, deveriam continuar com seus atendimentos. Mentira, que não tem fila nenhuma. Uma outra coisa que os médicos começaram a fazer, bem, já que não vou se descadastrar, eu não sou obrigado a atender esses casos, então eu não vou atender. Aconteceu isso, inclusive em São José dos Campos. O que o Detran fez? Época de eleição, entrou em contato com a Ambdesp, pedindo para sua direção. Eu escutei palavras do tipo ameaças, tá bom? O Detran quis se utilizar da Ambdesp para poder assustar peritos do Detran, para que eles permanecessem, tá? Tudo de iniciativa do governo do estado de São Paulo. Gente, o governo do estado de São Paulo, ele de fato, ele não quer a confusão agora durante o período eleitoral. Ele quer prejudicar depois das eleições. Então, muita atenção ao que eu tô falando, gente. A verdade sobre a isenção de IPVA 2022 é essa. 80% das pessoas com deficiência, esse é o alvo. 80%, o objetivo de perderem o direito à isenção usando esse IMESC. Muita atenção ao que eu estou falando. O objetivo do Estado é tirar a isenção de 80% da população de deficientes, porque ele já fez isso. E isso, essa reação dele, essa extinção de linguiça é em resposta ao Ministério Público. As ações, a pressão, de tudo que é lado. E essa prorrogação falsa dele sobre o recadastramento é justamente com o intuito de jogar isso para depois das eleições, para que o atual governador Rodrigo Garcia, o poste do João Dória, tenha chance no pleito e que com isso se reeleja e o PSDB, que já está 28 anos no poder, fique mais 4 anos no poder. Fala pessoal, se você é novo no canal, aproveite a oportunidade, já se inscreve no canal, curte o vídeo, deixe seu comentário, compartilhe e claro, participe do PCD Cast ao vivo, toda quinta-feira às 19h30, você não pode perder.